Fala, meu povo maravilhoso! Que satisfação, que alegria. Professor Bruno Freitas, mais uma vez aqui com vocês. E hoje, para a gente estudar uma matéria muito importante, que tem o tema Concurso de Pessoas. O concurso de pessoas é trabalhado no Código Penal, artigo 29, artigo 30 e artigo 31. Então, eu já peço que você abra o seu Código Penal a partir do artigo 29. Galera, não tem jeito. Estudar o direito penal sem conhecer o que diz o Código Penal é um estudo sem sucesso. É um estudo sem sucesso. E aqui, com certeza, a gente visa o sucesso de vocês. Então, abra o seu Código Penal. Sempre que você for estudar, tenha perto de você a lei. Consulte a lei. Leia a lei. Isso vai fazer total diferença nos seus estudos. Tá bom? Abra o Código Penal a partir do artigo 29, pegue o seu material, o seu lápis, sua caneta, abra aí o seu caderno, tá bom? E nós vamos começar. Mas antes disso, galera, eu gostaria rapidamente de deixar aqui para vocês as minhas redes sociais, tá? O Instagram é @profbrunofre, o meu canal do YouTube é Professor Bruno. Não deixe de se inscreverem nessas redes sociais, elas vão ajudar vocês nessa caminhada aí rumo ao sucesso. Ok? Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos direto ao artigo 29. Como eu disse para vocês, nós vamos aqui estudar o chamado concurso de pessoas. Nós vamos estudar o chamado concurso de pessoas. Antes de ler e explicar o artigo 29, eu quero aqui deixar uma dica para vocês. Todas as vezes que você se deparar com essa palavrinha aqui, ó, concurso, concurso de pessoas, concurso de crimes. Quando você se deparar com a palavrinha concurso, lembre-se de pluralidade. Vai ficar mais fácil para você entender. Então, todas as vezes que você se deparar com a palavrinha concurso, você vai se recordar de pluralidade. Olha como é que fica fácil agora. O que é concurso de pessoas? É pluralidade de pessoas. O que é concurso de crimes? É uma pluralidade de crimes. Ok? Então, não se esqueça. Leu concurso, lembre-se, pluralidade. Agora, então, nós podemos iniciar o nosso estudo. Vamos lá. Artigo 29. Quem, de qualquer modo, concorrer para o crime, incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade. Isso é o que diz o artigo 29. Galera, o que é concurso de pessoas? Pluralidade de pessoas. É uma pluralidade de pessoas praticando um crime. Isso é concurso de pessoas. Então, observe. Para que ocorra o concurso de pessoas, eu tenho que ter no mínimo 2 ou mais pessoas praticando um crime. 2 ou mais. Sempre que eu tiver 2 ou mais, eu tenho pluralidade. Se eu tenho pluralidade, eu tenho chamado concurso de pessoas. Então, concurso de pessoas nada mais é de que uma pluralidade de agentes praticando um crime, uma pluralidade de agentes praticando uma infração penal. E aí, olha as informações relevantes que o artigo 29 nos informa. Olha lá. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, ou seja, quem de qualquer modo ajuda, participa do crime, ok? Quem, de qualquer modo, concorre. O que é concorrer? É ajudar, é participar do crime. Olha lá. Incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade. Olha só que interessante isso, galera. Todos os indivíduos que concorreram, todos os indivíduos que participaram para a prática de um crime, todos eles vão responder pelo mesmo tipo penal.
todos eles vão responder pelo mesmo crime. Todos vão responder pelo mesmo crime. Então imagina 3 pessoas. Caio, Tício e Mévio. Caio, Tício e Mévio roubaram a bolsa de Maria. Caio, Tício e Mévio roubaram a bolsa de Maria. Se eu tenho 2 ou mais pessoas, eu tenho um concurso de pessoas. Então, se os 3 concorreram, se os 3 participaram do crime de roubo, todos eles vão responder pelo crime de roubo. Todos eles vão responder pelo crime de roubo. Beleza, galera? Então, presta atenção. Isso é importante. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinadas. Ou seja, todos aqueles que concorrerem, todos aqueles que participarem, todos aqueles que ajudarem, vão responder pelo mesmo tipo penal. Vão responder pelo mesmo crime. Só que tem um detalhe e é importante. Na medida de sua culpabilidade. Ou seja, presta atenção aqui agora. O artigo 29 está determinando que todos que concorreram, todos que participaram, eles vão responder pelo mesmo crime. Beleza. Presta atenção agora. Isso não quer dizer que vão receber a mesma pena. O artigo 29 está determinando que todos vão responder pelo mesmo tipo penal. O artigo 29 não está obrigando, determinando que o juiz aplique a mesma pena. Não. Ok? Então, presta atenção. O artigo 29 determina que todos concorreram, respondem pelo mesmo crime. Mas isso não quer dizer que vão receber a mesma pena. Até podem ser condenados pela mesma pena. Até podem. Beleza? Mas não é obrigatório o juiz aplicar a mesma pena. Tranquilo? Beleza. Sem nenhum mistério esse artigo 29. Artigo 29, sem mistério nenhum. Beleza? Então, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinadas, na medida de sua culpabilidade. Todos aqueles que ajudaram, concorreram para o crime, vão responder pelo mesmo crime, mas isso não quer dizer que irão ser condenados na mesma pena. Beleza. Vamos seguir. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Fala assim, ó. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Presta atenção. Quando a gente está falando de concurso de pessoas, nós temos que identificar quem é o autor do crime e quem é o partícipe do crime. Sempre que você falar de concurso de pessoas, você não pode deixar de lembrar autor do crime, partícipe do crime. Beleza? Então, olha só. Quem é o autor? Galera, o autor é o indivíduo que pratica conduta criminosa. É autor do crime quem executa o verbo, quem executa a conduta criminosa descrita no tipo penal. Quem praticar aquela conduta criminosa que está lá no tipo penal, ele é denominado autor do crime. Agora, e o partícipe? Quem é o partícipe? Vamos lá? Olha só. Partícipe é toda e qualquer pessoa que contribui para o crime, mas não pratica a conduta criminosa. Presta atenção. O partícipe é toda e qualquer pessoa que contribui para o crime, mas ele não executa a conduta criminosa. Lógico. Porque se ele executa a conduta criminosa, ele é o autor e não o partícipe. Presta atenção. O Mévio. O Mévio quer matar a Maria, a sua namorada, porque a Maria traiu o Mévio. O Mévio não aceitou isso de maneira nenhuma. O Mévio foi lá na casa do Tício. Tício, meu brother, tudo bem? Presta atenção. A Maria me traiu, cara. Eu não aceito isso. Vou matá-la.
Você, por gentileza, poderia me emprestar a sua arma? O Tício, então, empresta a arma para o Mévio. O Mévio colocou a arma na cintura, foi até a casa da Maria, chegou na casa da Maria, deu 6 disparos e matou a Maria. Beleza? Olha só. Quantas pessoas eu tenho envolvidas aqui? 2. Se eu tenho 2, eu tenho chamado concurso de pessoas. Se eu tenho um concurso de pessoas, me diz aí, quem é o autor? Quem é o autor? Lembrando, o autor é o indivíduo que pratica a conduta criminosa. Quem foi que matou? Galera, quem matou foi o Mévio. Quem matou foi o Mévio. Então, presta atenção. O Mévio, ele é o autor do crime. O Mévio é o autor do crime. Beleza? Agora, quem é o partícipe? Quem é o partícipe? O partícipe é o Tício. E por que o partícipe é o Tício? Porque ele contribuiu para o crime. Como é que o Tício contribuiu para o crime, galera? O Tício emprestou a arma para o Mévio. Então perceba, o Tício ele contribuiu para o crime, mas não praticou a conduta criminosa. Beleza? Então, aqui você tem que, falou concurso de pessoas, você tem que visualizar quem é o autor, quem é o partícipe. Tranquilo. Agora olha o parágrafo primeiro. Olha o parágrafo primeiro. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Olha só. Participação de menor importância. Professor, o que é uma participação de menor importância? Galera, difícil eu dar um exemplo para vocês do que é participação de menor importância. Por quê? Porque isso vai depender muito do caso concreto. Vai depender muito do caso concreto. Ok? Mas qual que é o detalhe aqui? Presta atenção. Você tem que ter em mente. É o seguinte. Se o juiz reconhecer que uma pessoa participou do crime, mas que aquela participação não tem tanta importância para o resultado, olha só, ele tem direito de ter a pena diminuída. Olha aí. Ele tem direito de ter a pena diminuída. Ó, de 1/6 a 1/3. Então, você pode pegar o seu caderno e anotar. Coloca assim, ó, artigo 29, parágrafo 1º, é uma causa de diminuição de pena. É uma causa de diminuição de pena. Então, se o juiz entender que um partícipe, que uma pessoa que participou para o crime, se a participação dela não foi tão relevante, ou seja, foi uma participação de menor importância, presta atenção, aquele indivíduo ele vai ser condenado pelo crime como partícipe, mas o juiz pode diminuir a sua pena de 1/6 a 1/3. Justamente porque a participação foi uma participação de menor importância. Foi uma participação que não foi tão relevante para a produção do resultado. Ok? Tranquilo? Maravilha. O detalhe importante é você saber, parágrafo 1º, nós temos uma causa de diminuição de pena. Maravilha. Vamos seguir. Vamos prosseguir. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Olha aí. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, será-lhe aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Num primeiro momento, esse parágrafo 2º ele pode ser uma coisa de outro mundo. Mas calma, respire e preste atenção. Olha só. O que o parágrafo 2º está dizendo? Presta atenção. Se eu tenho concurso de pessoas, eu tenho pelo menos 2 pessoas praticando crime, não é isso?
Tem que ter pluralidade de pessoas. Então imagina. Imagina que eu tenha duas pessoas. Beleza? Essas duas pessoas, elas combinaram de praticar um crime de roubo. Eles vão entrar em uma casa e vão de lá subtrair os objetos, joias. Os dois combinaram de praticar o crime de roubo. Beleza. Eles chegam na casa. Eles entram na casa. O Tício fica responsável pela parte de baixo, enquanto o Mévio fica responsável pela parte de cima. O Mévio, então, ao entrar em um quarto, ele se depara com a dona da casa. Eles foram imaginando que não teria ninguém em casa. Mas na hora que o Mévio abriu a porta do quarto, ele deu de cara com a dona da casa. O que ele fez? Ele sacou a arma e matou aquela moradora. Ele matou a mulher. Presta atenção. O Tício, que estava lá embaixo, no andar de baixo, ele queria praticar esse crime mais grave? Ele queria? Não. Ele não queria praticar esse crime mais grave, ou seja, ele queria praticar o crime menos grave. Então presta atenção, galera. Sempre que a gente tiver concurso de pessoas e alguns dos indivíduos, qualquer um deles, se qualquer um deles queria praticar o crime menos grave, ele só pode ser responsabilizado pelo crime menos grave. Ele só pode ser responsabilizado por aquele crime que ele tinha o quê? O dolo, a vontade de praticar. Ele não tinha o dolo do crime mais grave, ele não queria praticar o crime mais grave. Então, se ele queria praticar o crime menos grave, ele responde pelo crime menos grave. A pena a ele aplicada é do crime menos grave. Então, presta atenção. O Tício ele vai responder pelo crime de roubo. Roubou. O Mévio, que estava lá em cima e matou, vai responder pelo crime de latrocínio. Latrocínio. Ok? Então, detalhe do parágrafo 2º é esse. Presta atenção. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, será-lhe-á aplicada a pena deste, ou seja, do crime menos grave. Beleza, essa primeira parte nós entendemos. Professor, entendi. Se o indivíduo quis praticar um crime menos grave, a pena do crime menos grave será aplicada a ele. Todo modo. Só que tem a segunda parte. Presta atenção. Essa pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Vou te explicar. Imagina só o seguinte. O Mévio e o Tício, eles combinaram de roubar aquela casa. Beleza. Só que o Tício sabe que o Mévio só anda armado. O Tício sabe que o Mévio já matou várias pessoas. Mesmo assim, Tício aceita ir roubar aquela casa com o Mévio. E aí eles vão. Embaixo fica o Tício, em cima o Mévio, ele acha a moradora e mata. Perceba. O Tício, ele ainda queria o crime menos grave. Ele ainda queria o crime de roubo. Ele não queria matar ninguém. Só que perceba. Nesse segundo exemplo agora, fica claro para você que a pena tem que ser aumentada de metade. Por quê? Porque ele era previsível para o Tício que um resultado mais grave ocorresse. Por quê? Porque agora ele sabia que o Mévio estava armado, ele sabia que o Mévio já tinha matado várias pessoas. Qual que é o detalhe? Presta atenção. Aquele que queria praticar o crime menos grave responde pelo crime menos grave. Se o resultado mais grave era previsível, galera, ele ainda continua respondendo pelo crime menos grave. Só que aí a pena pode ser aumentada de metade. A pena pode ser aumentada de metade. Tranquilo? Agora uma dica de prova aqui para vocês. Presta atenção. Parágrafo 1º, vocês anotaram. É uma causa de diminuição de pena. Anota agora no parágrafo 2º. É uma causa de aumento de pena. É uma causa de aumento de pena. Aumenta até a metade. Beleza? O que a prova costuma fazer? Costuma trocar essa fração por essa fração.
Então a prova costuma falar assim, ó, se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de metade. Está errado. Metade é a fração do parágrafo segundo. Está falando lá, se o resultado mais grave era previsível, aumenta a pena de 1/6 a 1/3. Está errado. Então fiquem ligados, porque a prova vai mexer nessas frações. Tomem muito cuidado. Beleza, galera? Esse, então, foi o artigo 29. Beleza, super tranquilo. Vamos seguir. Vamos chegar no artigo 30. Vamos chegar no artigo 30. Muito cuidado com o artigo 30. Olha só. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. Essa é a regra. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. Vem comigo. Presta atenção. O indivíduo é um funcionário público. O indivíduo é um funcionário público. Essa é uma condição de caráter pessoal. Beleza? Ou seja, só é funcionário público aquela pessoa. Essa condição, como regra, não se comunica com terceiro. Ou seja, se eu tenho um indivíduo que é funcionário público e o outro que não é funcionário público, como regra, essa condição pessoal de funcionário público não se comunica com aquele indivíduo que não é. Como regra, não se comunica. O estado puerperal lá no infanticídio, galera. O estado puerperal lá no infanticídio é uma condição pessoal da mulher. Essa condição pessoal, como regra, não se comunica. Então, essa primeira parte que você tem que entender. Olha aí. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. Ou seja, circunstâncias e condições de caráter pessoal é da pessoa, não se comunicando com o terceiro. Agora presta atenção no detalhe. Salvo quando elementares do crime. Salvo quando elementares do crime. E aqui é o pulo do gato. Aqui é o TOD. Aqui é o TOD. Aqui é o TOD. Presta atenção. Como regra, então, uma condição ou uma circunstância pessoal é do indivíduo, não se comunica com o terceiro. Beleza. Agora, quando essa circunstância ou essa condição é elementar do crime, ela vai se comunicar. Professor, o que é uma condição ou uma circunstância elementar do crime? Galera, é quando ela vem escrita no tipo penal. Quando ela vem escrita no tipo penal, quando uma circunstância ou uma condição de caráter pessoal ela vem escrita no tipo penal, ela vai se comunicar. E aí é o caso do infanticídio. Como assim, professor? Se você pegar aí o artigo do infanticídio, 123 do Código Penal, você vai reparar que lá no artigo 123 tem escrito no artigo 123 estado puerperal. Essa é uma condição pessoal da mulher, mas como ela é elementar do crime, como ela está descrita no tipo penal, ela vai se comunicar com o terceiro. É por esse motivo que qualquer pessoa que juntamente da mulher, juntamente da mãe, durante ou logo após o parto, a mãe estando influenciada pelo estado puerperal, qualquer pessoa que ajudar a mãe, essa terceira pessoa também vai responder pelo crime de infanticídio. Imagina que é uma enfermeira. A enfermeira ajudou a mãe a matar o filho logo após o parto. A enfermeira não vai responder pelo crime de homicídio. A enfermeira vai responder pelo crime de infanticídio. Porque essa condição pessoal da mulher, ela está descrita no tipo penal. Como ela está descrita no tipo penal, ela vai se comunicar ao terceiro. Ok? Então, no artigo 30, a seguinte ideia. Vou pôr na tela, acompanhe. A ideia é a seguinte. Regra. Circunstâncias e condições de caráter pessoal não se comunicam.
Essa é a regra. Beleza? Agora, quando essa circunstância, quando essas condições de caráter pessoal, elas são elementares do tipo, elas estão descritas no tipo, aí sim elas vão se comunicar aos terceiros. Elas vão se comunicar aos terceiros. Tranquilo? Maravilha. Já foi o artigo 30. Bora para o 31. O 31 é tranquilo. Bem suave. Olha só. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis. Se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Aqui é só a gente lembrar do iter crimes. Quais são as fases do crime? Cogitação, preparação, execução e a consumação. Esse é o iter crime. É a fase do crime. As fases do crime. Lembrando, cogitação e preparação, como regra, não são punidas. Ou seja, o indivíduo ele só poderá ser punido quando ele iniciar a execução do crime. Porque aí, quando ele inicia, ou ele vai ser punido pelo crime tentado, ou ele vai ser punido pelo crime consumado. Mas, iniciou a execução, ele vai ser punido. Não tem dúvida disso. E é justamente o que o artigo 31 está falando. Ou seja, o artigo 31 está dizendo o seguinte, galera, presta atenção. Se eu tenho uma pluralidade de agentes, se essas pluralidades de agentes eles estão cogitando e preparando, não há que se falar em concurso de crime. Concurso de pessoas, desculpa. Nós só vamos ter o concurso de pessoas a partir do momento que ocorre o início de execução. Por quê? Porque é a partir do início de execução que eu tenho um fato punível. Eu só posso falar em concurso de pessoas quando eu tenho um fato punível, um fato que poderá ser punido. E quando é que eu tenho um fato punível? Quando há início de execução. É por isso que fala aqui, ó, o ajuste, a determinação, instigação e o auxílio, salvo disposição em contrário, não são puníveis. E por que não são puníveis? Porque ajuste, determinação, instigação e auxílio estão dentro de cogitação e preparação. Ok? Agora, para que isso possa ser punido, eu tenho que ter pelo menos um crime tentado. E para que eu tenha pelo menos um crime tentado, tá? Para que eu tenha pelo menos um crime tentado, tem que ter início de execução. Ok? Tem que ter início de execução. Tendo início de execução, nós temos então o chamado fato punível. Beleza? Tranquilo? Pessoal, agora então nós vamos de questões. Tá bom? Vamos lá. Olha aí. Assinale a alternativa correta de acordo com o Código Penal. Então vamos lá. Assinale a alternativa correta de acordo com o Código Penal. Vamos lá. Letra A. O crime de peculato não admite a modalidade culposa. Errado. Errado. Há sim a modalidade de peculato culposo. Se eu não estiver muito enganado, está lá no 312, parágrafo 2º do Código Penal, tá? 312, parágrafo 2º do Código Penal. Letra B. Os mortos poderão ser sujeito passivo de crime quando tiverem a sua honra atingida. Galera, cuidado com isso aqui. Cuidado com isso aqui. Galera, o sujeito que morreu, morreu. Já era. O sujeito que está morto não tem como ser
sujeito passivo de crime nenhum, não. Por favor, me ajudem aí. Se você for lá no artigo, salvo o melhor juízo, 138, parágrafo 1º, parágrafo 2º, vai estar lá falando que é crime caluniar os mortos. Está lá no Código Penal. Caluniar os mortos é crime. Beleza. Só que nesse caso, o sujeito passivo não é o morto não, galera. Me ajuda aí, tá? Nesse caso, o sujeito passivo são os familiares. São os familiares. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos lá. As circunstâncias e as condições de caráter pessoal não se comunicam entre os agentes do crime, salvo quando elementares do crime. Olha a resposta aí, ó. Olha o artigo 30 aí, ó. Olha o artigo 30 do Código Penal aí para vocês. Ok? Letra D. Todo agente que participar de forma direta ou indireta de uma infração penal será considerado autor do crime para fins de penalização. Galera, não, né? Não, né? Indireta? Não. Indireta é o partícipe. E não o autor. Letra E. Os crimes contra a administração pública somente poderão ser praticados por servidores públicos. Está errado também, né? Nós sabemos disso. Presta atenção. Os crimes funcionais 312 ao 326 do Código Penal, como regra, eles devem ser praticados por funcionários públicos. O indivíduo tem que ter essa qualidade especial. Mas esses crimes também podem ser praticados por pessoas que não são agentes públicos. Por pessoas normais, civis, podem, desde que particular esteja na companhia do servidor público e que ele saiba desta qualidade. Se ele estiver junto com um funcionário público e souber dessa qualidade, ele também responde por um crime funcional. Beleza? Então, número 1, letra C de casa. Tranquila essa. Vamos lá. Olha lá. Agamenon, Aquiles, Ajax e Cadmo combinaram de furtar pneus de veículos automotores no interior de um galpão cercado de mato e aparentemente abandonado. Agamenon e Cadmo permaneceram no carro, ao passo que Ajax arrombaram o portão e Aquiles ingressa, se deparando pouco depois com um vigia. Diante da reação ao ingresso não consentido, de posse de um vergalhão, Aquiles golpeia, perfura e mata o vigia. Considerando esse cenário, é correto afirmar que Agamenon, Ajax e Cadmo responderão por... Olha aí. Perceba que aqui eu tenho um concurso de pessoas. 1, 2, 3, 4. Eles combinaram de furtar. Eles combinaram de furtar. Beleza? Agamenon e Cadmo ficaram no carro. Ajax arrombou e quem entrou foi o Aquiles. O Aquiles entrou. O Aquiles entrou. Foi o Aquiles que Aquiles golpeou, perfurou e matou o vigia. Aí eu te pergunto, os outros queriam participar desse crime? Não. Os outros queriam participar de um crime menos grave. Os outros queriam participar de um crime menos grave. Como é que chama isso, galera? Letra A. Participação de menor importância? Não. Cooperação dolosamente distinta? Perfeito. Artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal. Aquele que quis participar de crime menos grave, a ele será aplicada a pena deste. Ou seja, Agamenon, Aquiles e Ajax vão responder pelo furto. Ok? Já o Aquiles vai responder aí por latrocínio. Tranquilo? Maravilha. Essa também estava boa, hein?
Essa também estava boa. Vamos lá. Sobre o concurso de pessoas, nos termos dos artigos 29, 30 e 31 do Código Penal, marque a alternativa incorreta. Marque a alternativa incorreta. Vamos lá. Vamos lá. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Perfeito. 29, parágrafo 1º do Código Penal. Beleza? Tranquilo. Letra B. Não se comunicam as circunstâncias e as condições objetivas do tipo, mesmo quando elementares do crime. Olha aí. Primeiro, não são condições objetivas, são condições subjetivas. Não é isso? Não são condições objetivas, são condições subjetivas. Tá? E quando são elementares do crime, elas se comunicam. Então, a letra B está errada. A letra B está errada. Ok? Olha a letra C. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, será-lhe aplicada a pena deste. Beleza. 29, parágrafo 2º. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Essa também está corretíssima. Artigo 31 do Código Penal. Artigo 31 do Código Penal. Ok? Tranquilo? Vamos embora. Olha aí. Respeitado as normas penais vigentes, marque a alternativa correta. O Código Penal brasileiro estabelece que quem de qualquer modo concorra para o crime incide nas penas a este combinadas, na medida de sua culpabilidade. Contudo, vamos lá. Letra A. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/5. Olha aqui. A pena pode ser diminuída de 1/5. Letra A está errada. Letra A está errada. Letra B. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, será-lhe aplicada a pena deste. Perfeito. A B está correta. Artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal. Letra C. Se a participação for de menor importância, a pena será diminuída de 1/5. Letra D. Se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Não se comunicam, né, galera? A regra geral do artigo 30 diz que, em regra, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. Não se comunicam. É a regra. Agora, se elas forem elementares dos crimes, se ela estiver descrita no tipo penal, aí elas vão se comunicar. Viu? Maravilha. Maravilha. Bora? Falei. Sobre o concurso de pessoas, assinale a alternativa incorreta. Galera, uma dica aqui para vocês. Cuidado na hora que você estiver fazendo a prova. Sempre faça igual eu faço, olha lá. Eu sempre grifo o que a alternativa está me pedindo. Se a alternativa está me pedindo a resposta correta ou se a alternativa está me pedindo a resposta incorreta. Faça isso na hora que você estiver resolvendo a prova. Vai te ajudar demais. Vai te ajudar demais. Cuidado com isso. Presta atenção. Beleza? A questão está nos pedindo a resposta incorreta. Então, vamos lá. As circunstâncias ligadas ao sujeito não se estendem aos demais
autores, salvo quando forem elementos constitutivos do crime. Aí. Aí. Essa aqui, galera, essa aqui está corretíssima. Isso aqui é o artigo 30 do Código Penal, só que em outras palavras. As circunstâncias ligadas ao sujeito não se estendem aos demais autores, salvo quando forem elementos constitutivos do crime. Está corretíssimo. É o artigo 30 em outras palavras. Letra B. Letra B. Se um dos agentes quis cometer um crime menos grave que o praticado pelos demais, ficará sujeito à pena do crime menos grave. E aí? Se um dos agentes quis cometer um crime menos grave que o praticado pelos demais, ficará sujeito à pena do crime menos grave. Perfeito. Cooperação dolosamente distinta. Tá certo. Olha a letra C. É possível que a participação seja considerada de menor importância, mas isso não permite modificar a pena aplicável ao agente responsável por ela. Está errado essa. Por quê? Porque se a gente está falando em participação de menor importância, o juiz vai ter que diminuir a pena. É uma causa de diminuição de pena. Então está ligado sim. Está ligado sim à pena. Então a letra C está errada. Letra D. Todos que concorrerem para a ocorrência do crime ficam sujeitos apenas a este combinadas, cada um na medida de sua culpabilidade. Perfeito. Artigo 29 do Código Penal. Letra E. O ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Perfeito também. Artigo 31 do Código Penal. 31 do Código Penal. Tá? Vocês estão percebendo que concurso de crimes é tratado pelo examinador nas provas basicamente o texto da lei. Tá? Então é muito importante que você esteja atento ao que diz o artigo 29, 30 e 31. Até agora, só texto de lei. Só texto de lei. Beleza? Vamos lá. Olha aí. Considere que Fernando, penalmente imputável de 25 anos, com consciência e vontade, instigue e induza Camilo, penalmente inimputável de 15 anos, a praticar ato infracional análogo ao delito de roubo. Relativamente à responsabilização de Fernando no tocante ao roubo, assinale a alternativa correta. E um detalhe muito importante, um TOD para vocês. Um todinho, tá? Estava faltando na aula de hoje, então vai aqui um todinho para você. Qual que é o todinho? Presta atenção. Nós vimos que para ocorrer concurso de pessoas, nós temos que ter pluralidade de agentes. Nós temos que ter vários agentes. No mínimo dois ou mais. Olha o detalhe. Para a gente falar em concurso de pessoas, nós temos que ter uma pluralidade de agentes culpáveis. E aqui, quando eu falo uma pluralidade de agentes culpáveis, não é ele ter a culpa pelo crime, não. É a culpabilidade elemento do crime. O indivíduo tem que ter imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade do conduto. Então, para ocorrer anota isso aí. Autóide, coloca assim, ó. Para ocorrer concurso de pessoas, é necessário uma pluralidade de agentes culpáveis. Anota isso aí. Para ocorrer concurso de pessoas, é necessário uma pluralidade de agentes culpáveis. Aí a gente volta na questão. Eu tenho um imputável aqui, ó, 25 anos, mas eu tenho um inimputável de 15 anos.
Então, aqui, apesar de termos pluralidade de agentes, não são todos culpáveis. Não são todos culpáveis. Nesse caso, não há concurso de... Nesse caso, não há concurso. Tudo bem? Beleza. A questão está querendo saber do Fernando. Vamos lá. O Fernando responderá como coautor de delito de roubo. Está errado. Está errado porque para eu ter coautor, eu tenho que ter uma pluralidade de agentes culpáveis praticando o crime. Nesse caso, eu não tinha, os dois não eram culpáveis. O Camilo, ele é inimputável. Está errado. Letra B. Fernando não responderá criminalmente pelo roubo. Claro que vai. Letra C. Responderá por roubo impróprio praticado em concurso de pessoas. Galera, eu acabei de dizer, não há concurso de pessoas entre eles. Por quê? Porque eu tenho que ter uma pluralidade de agentes culpados. Olha a letra D. Responderá como partícipe de delito de roubo. Perfeito. Professor, como assim ele será o partícipe? Claro, galera. O Fernando, ele fez o quê? Ele induziu e instigou. Ele instigou e induziu o Camilo. Quem executou a conduta criminosa foi o Camilo. Nós vimos. Quem executa a conduta criminosa é o autor. Quem contribui para o crime, mas não pratica a conduta criminosa, ele é chamado de partícipe. Como é que o Fernando contribuiu para o crime? Induzindo e instigando o Camilo. Beleza? Por esse motivo, a resposta correta, letra D de dado. Letra D de dado. Beleza? Maravilha. Vamos lá. Olha aí. Rafael conta a Sandra que tem a intenção de matar Raimundo e pede opinião da amiga. Sandra, que secretamente desejava a morte dessa mesma pessoa, incentiva que Rafael pratique delito de homicídio contra Raimundo. Influenciado pelas palavras de Sandra, Rafael chama Raimundo para sair com o objetivo de matá-lo. Todavia, poucas horas antes, Rafael desiste e manda mensagem para Raimundo desmarcando o encontro. Nessa hipótese, assinale a alternativa correta. Vou te dar mais um todinho aqui agora. Pega o seu material e anote. Coloca assim, ó. A participação é uma conduta acessória. A participação é uma conduta acessória. Ou seja, só tem participação se eu tiver um crime. O acessório é a participação. A conduta principal é o crime. O acessório não existe sem o principal. Ou seja, para que ocorra a participação, obrigatoriamente eu tenho que ter um crime. Porque se eu não tenho um crime, o indivíduo vai responder por participação de quê? Ele responde por ser partícipe de um crime. Então, para ocorrer a participação, tem que ter crime. Aí eu te pergunto, nesse caso aqui teve o crime? Não. O Rafael desmarcou. Se ele desmarcou, não teve o crime, a Sandra não é partícipe do crime. Porque não teve o crime. Agora, se o Rafael mata o Raimundo, o Rafael seria o autor do crime e a Sandra seria a partícipe. Mas como não ocorreu o crime, não há que se falar em participação. Então vamos às alternativas. Olha aí. Letra A. Rafael e Sandra devem responder por tentativa de homicídio praticado em concurso de pessoas. Que tentativa, se não teve nem início de execução? Letra B. Nem Rafael nem Sandra poderão ser responsabilizados penalmente. Correto. Rafael não pode ser responsabilizado porque não teve início de execução. Então não teve crime. A Sandra não pode ser responsabilizada. Por quê? Porque não teve crime. Não teve crime. A participação é acessória. Só tem participação se tiver um crime. Ok? Beleza? Show de bola. Essa estava tranquila. Essa estava suave. Vamos lá. Próximo.
Aí na tela. Assinale a alternativa correta no que concerne ao concurso de pessoas. Vamos lá. Para a caracterização do concurso de pessoas, adotou-se como regra a teoria pluralista. Errado. Concurso de pessoas. A teoria, que é a regra, é a teoria monista, ou também chamada de unitária. Ou seja, todos que concorreram para o crime respondem pelo mesmo tipo penal na medida de sua culpabilidade. Beleza? Então a regra é a teoria monista. A teoria pluralista é a exceção. Letra B. Letra B. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Olha aí. Tranquilaço. Tá? 29. Parágrafo 1º do Código Penal. 29, parágrafo 1º do Código Penal. Beleza? Bora. No tocante ao concurso de pessoas, é correto. É correto afirmar. Vamos lá. É correto afirmar. Se entende por partícipe aquele que pratica a conduta descrita no verbo núcleo do tipo penal. Errado. Olha só. O partícipe não pratica a conduta descrita. Quem é que pratica a conduta descrita? O autor. O autor pratica a conduta criminosa. O partícipe é aquela pessoa que concorre para o crime sem praticar a conduta criminosa. Letra B. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas para este combinadas na medida de sua culpabilidade. Perfeito. Olha aí. Artigo 29, teoria monista. Ou também chamada de teoria unitária. Letra C. A participação de menor importância conduz à exclusão da culpabilidade? Não. Conduz a uma diminuição de pena. Conduz a uma diminuição de pena. E letra D. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, responderá por este, ainda que fosse previsível o resultado mais grave. Beleza. Se o resultado mais grave fosse previsível, aumenta a pena de metade. Aumenta a pena de... Beleza? Vamos lá. Tem mais, hein? Tem mais. Vamos embora. Armando e Sérgio deviam a quantia de R$ 500 a Paulo. Porém, se recusavam a pagar. No dia marcado para o acerto de contas, Armando e Sérgio, com ânimo de matar, compareceram ao local do encontro com Paulo, portando armas de fogo, emprestadas por Mário, que sabia para qual finalidade elas seriam usadas. Armando e Sérgio atiraram contra Paulo, ferindo-o mortalmente. Com relação a essa situação hipotética apresentada acima, julgue o item abaixo. Vamos lá. Armando, Sérgio e Mário são sujeitos ativos do crime perpetrado, tendo os dois primeiros coautores e Mário partícipe. E aí? E aí, galera? Sérgio e Mário. Sérgio e Mário. Sérgio não. Armando e Sérgio, desculpa. Armando e Sérgio, eles são coautores. O Mário é partícipe. E aí? Professor, você não falou o que são coautores, não. Presta atenção. Autor, coautor. Galera, presta atenção. Quando uma pessoa pratica o crime, ele é o autor.
Uma pessoa, autor. Quando duas ou mais pessoas praticam um crime, eles são coautores. Ou seja, a diferença de autor para coautor é única e exclusivamente a quantidade de pessoas que praticam a conduta criminosa. Se uma pessoa pratica a conduta criminosa, ele é o autor. Se duas ou mais praticam a conduta criminosa, eles são coautores. Então perceba. Armando, Sérgio e Mário, eles são sim sujeitos ativos. Beleza. Armando e Sérgio, eles são coautores porque foram eles que praticaram a conduta criminosa. O Mário, galera, ele é partícipe. Por quê? Porque ele emprestou a arma. Então, essa aqui está corretíssima. Beleza? Vocês perceberam agora que o concurso de pessoas ele também é trabalhado em situações hipotéticas, né? Compõe ali uns probleminhas para você resolver, mas também é super tranquilo, galera. Com as informações que vocês tiveram lá no início da aula, vocês respondem qualquer questão sobre o concurso de pessoas, tá bom? Olha aí. Necessariamente, autores e partícipes recebem. E aí? Essa é muito boa. Necessariamente, autores e partícipes recebem penas idênticas, penas, respectivamente, mais grave e menos graves, penas, respectivamente, menos grave e mais graves, penas igualmente graves, mas de espécies distintas, penas igualmente graves, salvo se diversa por sua culpabilidade. Essa é muito boa! Essa questão está fazendo referência ao artigo 29 do Código Penal. Isso aqui é uma pegadinha que você não pode jamais cair nela. Jamais. Por quê? A maioria de vocês tende a entender que a pena do autor tem que ser maior do que a do partícipe. A maioria entende dessa forma. Só que eu queria saber onde é que está escrito isso. Onde é que está escrito que a pena do autor tem que ser maior que a do partícipe? Me mostra aí no Código Penal onde é que está dizendo isso. O artigo 29 não fala isso. O artigo 29 fala assim, ó, quem concorrer para o crime responderá pelo mesmo tipo penal. Ou seja ele o autor, seja ele o partícipe, eles vão responder pelo mesmo crime. Agora, a pena vai variar, mas vai variar por conta da sua culpabilidade, meu povo maravilhoso. Ó, letra E. As penas são igualmente graves, ou seja, eles vão responder pelo mesmo tipo penal. As penas são graves. Ok? As penas são graves. Elas não são idênticas. Elas são graves. Mas a pena vai variar, vai ser diversificada a depender da culpabilidade de cada um deles, galera. Então preste atenção. O artigo 29 determina que todos respondam pelo mesmo crime, mas não determina que a pena tem que ser igual. Não determina que a pena do autor tem que ser maior que a do partícipe, não. Eles vão responder pelo mesmo crime. A pena vai depender da culpabilidade de cada um deles. Da culpabilidade de cada um. Cuidado com isso. Beleza? Olha aí. Acerca dos institutos do direito penal brasileiro, julguem o próximo item. Vamos lá. Tratando-se de concurso de agentes, quando comprovada a vontade de um dos autores do fato em participar de crime menos grave, a pena será diminuída até a metade, na hipótese do resultado mais grave ter sido previsível, não podendo, contudo, ser inferior ao mínimo da pena combinada ao crime efetivamente praticado. Se você prestou atenção e anotou o que eu te pedi lá atrás, você não erra essa. Olha só,
Concurso de agentes. Se um dos agentes quis participar de crime menos grave, se é crime menos grave, galera, crime menos grave, o que é isso? Cooperação dolosamente distinta. Cooperação dolosamente distinta não diminui, aumenta. Aumenta de metade. Só isso. Você precisava saber somente isso e nada mais. Ó, essa tá errada. Essa tá errada. Beleza? Vamos lá. Olha aí. De acordo com o Código Penal, assinale a opção correta a respeito de crimes, imputabilidade penal e penas. Vamos lá. Letra A. Se a participação do agente delituoso no crime for de menor importância, a sua pena poderá ser reduzida de 1 a 1/3, de 1/6 a 1/3. Olha aí, galera. Olha aí. Artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal. Essa aqui é uma questão que, se vem na sua prova, você marca a letra A e vai embora. Essa é uma questão que, se você tiver domínio da lei, você marca tranquilamente e vai para a próxima questão. Isso aqui, se você domina a lei, por isso que eu falo que é tão importante você dominar a lei. É de suma importância você dominar a lei. Não tem jeito. Não tem jeito. Se você domina a lei, galera, se você tem domínio da lei, essa questão você marca a letra A e vai embora para a próxima questão, você ganha tempo. Você ganha tempo. Tá bom? Vambora. Olha aí. É requisito para a configuração do concurso de pessoas. É requisito para a configuração do concurso de pessoas. Requisitos, vamos lá. Letra A. Uma única conduta. Está errado. Para ter concurso de pessoas, eu tenho que ter pluralidade de condutas. Letra B. Irrelevância causal das condutas. Não. Além de ter uma pluralidade de condutas, as condutas têm que ser relevantes para a produção do resultado. Letra C. A identidade de crime para todos os envolvidos. Olha aí. Ó. O artigo 29 nos ensina que todos vão responder pelo mesmo tipo penal. Pelo mesmo tipo penal. Tranquilo? Então, é requisito do concurso de pessoas identidade de crime para todos os envolvidos. Ok? Bora fechar isso aqui com chave de ouro? Vamos lá? Em relação ao concurso de agentes estabelecidos no Código Penal, é correto afirmar. Vamos lá. Letra A. Todos respondem igualmente para o delito, independente da conduta realizada. Está errado. Não é? Eles não respondem igualmente para o delito, não. Tá? Eles vão responder ou como autor ou como partícipe. Por isso que depende da conduta realizada. Por isso que depende da conduta realizada. Beleza? Letra C. Letra B, desculpa. As circunstâncias de caráter pessoal, como a menoridade, serão comunicadas a todos os integrantes da atividade delitiva. Está errado. Por quê? Porque a menoridade é uma condição pessoal. E nós sabemos que condição pessoal não se comunica. É a regra. Não se comunica. É a regra. Letra C. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Olha aí. Que maravilha. Artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal. Olha aí que beleza. Olha aí que beleza. Uau! Galera, fechamos. Presta atenção. Todas as informações que eu te passei lá no início da aula são mais do que suficientes para que você possa resolver qualquer questão sobre o concurso de pessoas. Só que agora o que você vai fazer? Você vai assistir essa aula novamente, você vai ler os artigos 29, 30 e 31 e vai resolver mais questões. Treinem mais. Quanto mais você treinar, mais você vai aprender. Quanto mais você tiver
quanto mais você for constante, mais o seu nível de estudo melhora. Seja constante e leve o seu nível de aprendizado para um outro patamar. Mas lógico, galera, se ficou com dúvida em qualquer ponto dessa aula, mande aqui para mim. Eu terei um prazer muito grande de responder a todos vocês. Tá bom? No mais, a gente se vê numa próxima aula. Valeu, galera. Tchau!